Capítulo 911, Caminho Secreto. Cadeia relâmpago. Esfera congelante. Uma explosão de luz poderosa surgiu das mãos de Lei Lin e atingiu as duas asas nas costas do dragão vermelho em um instante, causando um arrepiante frio no ar. Lei Lin controlou proficientemente o poder dos feitiços, lançando ataques nas asas com feitiços poderosos. Dimension-Up. Nesse momento, a figura de Tiff passou por trás das costas do dragão, e duas facas curvadas cortaram implacavelmente a base das asas do dragão vermelho. Com o apoio adicional de magias poderosas, até mesmo as escamas de dragão defensivas começaram a mostrar sinais de danos, jorrando sangue de dragão escaldante. Droga, droga! Seu bando de vermes miseráveis! Exclamou o dragão vermelho, disparando chamas carmesim em sua garganta que eram quentes o suficiente para fundir metal. Vamos! Lei Lin invocou várias paredes de gelo em sucessão, mas com a respiração do dragão, eles só puderam aguentar por alguns segundos. Isso permitiu que ele escapasse da caverna com Rafinha. Seu objetivo estratégico havia sido alcançado. Ficar para trás por mais tempo para uma luta até a morte seria tolice. Dragões possuíam asas, e uma vez que eles subiram para o céu, os outros podiam apenas piscar e assistir com uma expressão estupefata, exceto por Lei Lin e Tiff. Foi por isso que Lei Lin escolheu o campo de batalha para estar na caverna e focou inteiramente nas asas. Isso iria aleijar o dragão vermelho e torná-lo incapaz de voar. Uma vez que já não tinha vantagem de voar, ele usaria seus homens para alcançar e depois matá-lo. Rápido, ataque! Vendo que Lei Lin e os outros dois tinham saído da caverna, ele imediatamente lançou enormes bolas de fogo de suas mãos, mirando o dragão vermelho atrás delas. Ataque! Vocês são todos surdos. Com o grito de Lei Lin, aqueles profissionais de alta patente se sensibilizaram, brandindo as grandes armas em suas mãos e avançando. Você fez malditas minhocas. Vou te despedaçar. O dragão vermelho Sylvester continuou a gritar. Esses mercenários humanos pareciam ter vindo preparados. Suas armas não apenas tinham sido fundidas com métodos especiais, mas também havia toxinas nelas. Mesmo seu couro e músculos grossos não podiam fazer nada contra eles. Rugido. Uma figura enorme passou, e o dragão vermelho arremessou a cauda. Alguns profissionais que não conseguiram escapar a tempo foram enviados, voando, derramando sangue no ar e condenados à morte. Rumble. O dragão vermelho abriu a boca mais uma vez, e um poderoso cone de chamas cuspiu violentamente. Dezenas de profissionais que não conseguiram fugir foram incinerados em cinzas naquele momento. Você vai pagar pela sua tolice, mortais. O dragão vermelho rugiu, a boca cheia de dentes afiados segurando um profissional dentro. Sons horríveis de mastigação podiam ser ouvidos, e grandes pedaços da carne e ossos do cadáver caíam no chão. O coitado ainda tinha metade de seu corpo pendurado do lado de fora das mandíbulas do dragão e gritava a gritos de gelar o sangue. Foi somente nesse ponto que os profissionais voltaram a si. O ser na frente deles era um lendário dragão, e enquanto matá-lo lhes daria riqueza abundante, não era algo que eles pudessem sequer começar a mirar. Com a aura do medo do dragão, o terror pesava sobre sua racionalidade e sanidade. Um profissional uivou e rapidamente correu na direção oposta. Pu! A luz de uma lâmina brilhou e a cabeça de profissional caiu. Em seguida, a figura de Tiff foi vista no ar. Com base nas leis militares, todos os desertores serão executados. Tiff tinha uma expressão fria no rosto e estranhas escamas flamejantes apareceram em seu corpo. Um feiticeiro. Eu nunca esperei que Lord Tiff fosse uma lenda na feitiçaria. Tiff voou no ar, olhos treinados no gigante dragão vermelho na frente dele. Com o levantar de sua mão, numerosas magias surgiram. Prisão dimensional. Absorção. Como esperado, esses profissionais só são passáveis com alguém que os guia. Lei Lin não ficou surpreso com essa visão. Enquanto observava Tiff guiar os outros profissionais de combate próximo para prender o dragão vermelho, sua expressão era calma. Preste atenção. Atire. Sob sua orientação, muitos arqueiros soltaram as flechas do feiticeiro em suas mãos. Com magia poderosa mantida dentro, as flechas pousaram no corpo do dragão como gotas de chuva. Havia dispositivos aterrorizantes misturados nessa chuva de flechas. Bip. Os dados do ambiente físico circundante foram verificados com sucesso. Cálculos de trajetória completos. Lei Lin agora controlava uma balista,
mirando a balestra que tinha 4 metros de comprimento e era tão grossa quanto o braço de uma pessoa no dragão vermelho. Tump! Toda a balista trovejou quando o mecanismo foi pressionado. Uma explosão soou quando um raio negro riscou o ar e penetrou no peito do dragão vermelho. O enorme sulco na flecha rasgou seus ferimentos, fazendo com que o sangue de dragão fervente fluísse incessantemente, formando uma poça escura no chão. Dragon Slayer engarrou. Como você poderia ter as plantas para isso? O dragão vermelho cuspiu em descrença. Alguém me deu talento. Lei Lin olhou para a balista que se desmoronara, sem ver que isso era uma pena. Esses itens foram preparados pelas bestas de alto grau, e esse foi o ataque final. Era uma pena que só tivesse um uso único. O dragão vermelho Sylvester teve um mau pressentimento de que realmente iria morrer e, de repente, começou a lutar mais intensamente, com toda a sua força no uso constante de magia poderosa. Era uma pena que, com Tiff no comando e Lei Lin, o mago por perto, não tivesse chances. Até mesmo a dimensão foi completamente isolada, não dando chances de fuga. Me deixar ir. Em nome do Deus Dragão, eu, Sylvester, prometo dar-lhe toda a minha riqueza e nunca me vingar. O dragão vermelho trovejou. E? Uma promessa de dragão? Lei Lin riu, agarrando uma grande espada vorpal e avançando. Tiff! Lei Lin gritou. A lenda também havia lançado seu último ataque agora. Energias corrosivas aterrorizantes atingiram o dragão, fazendo com que uma grande porção de seu peito ficasse murchando. Ah! A espada de Lei Lin perfurou a ferida do Dragon Slayer e engarrou, abrindo-a ferozmente. Cadeia relâmpago. Esfera congelante. Desintegrar. As terríveis feridas se despedaçaram mais uma vez, e a carne e o sangue cintilaram enquanto se queimavam. Uma enorme quantidade de sangue escaldante espirrou no corpo de Lei Lin, praticamente se transformando em encharcá-lo. A corrida de dragões não vai deixar você sair. A luz no dragão vermelho e os olhos de Sylvester enfraqueceram gradualmente até desaparecerem. Seu cadáver enorme que era como uma colina amassada no chão, causando um pequeno terremoto. Você não vai me deixar sair. Lei Lin riu. Então sentiu uma aura semelhante a um espírito de vingança saindo de seu corpo e atacando-o. Isso é algo como uma marca de vingança. E os olhos de Lei Lin brilharam e, naquele instante, ele enxugou essa marca completamente, sem deixar nada para trás. O banho de sangue dragão quente continuou, e a voz do Shipai soou. Bip. Anfitrião foi batizado por sangue de dragão. Força mais 1. Vitalidade, mais 2. A pele aumentou a resistência. Combina com parte do corpo perfeito e foi combinada. O poder dentro do sangue de dragão. Lei Lin experimentou o ardor com seus sentidos. Ele contém tanta força. Mesmo o Devil Blood não seria capaz de devorar tudo. Este tipo de sangue de dragão era basicamente veneno para todos com uma vitalidade abaixo de 5. Eles não poderiam lidar com a energia corrosiva dentro e só seriam destinados à morte. No entanto, para profissionais de alto nível, isso foi um bom impulso, embora apenas se eles pudessem resistir. Reúne o sangue de dragão. Faça isso rápido. O sangue de dragão era um ingrediente mágico muito precioso, e desperdiçar tudo isso até Lei Lin sentiu um certo arrependimento. Depois, o dragão vermelho que era como uma colina foi desmembrado pelos subordinados de Lei Lin. Seu sangue foi coletado primeiro, seguido por uma camada completa de sua pele. Este seria um ótimo material para fazer armaduras. Havia também os ossos de dragão, cristais de dragão e similares, que eram muito bons. Quando os subalternos de Lei Lin viram os tesouros na caverna do dragão vermelho, a excitação em seus olhos não pôde ser ocultada quando eles começaram a aplaudir. Os dragões gostavam de coletar objetos brilhantes, e embora a maioria fosse de quartzo e vidro, havia também muitos metais preciosos e até mesmo itens mágicos que deviam ter pertencido a um pobre tolo. Eu quero os materiais do corpo do dragão vermelho. Quanto ao ouro e a prata, dividam entre vocês. Lei Lin guardou os materiais do dragão vermelho em sua bolsa, sem sequer dar uma segunda olhada nos vários metais empilhados como uma montanha. Depois de ouvir essa ordem, todos os aplausos das tropas aumentaram de intensidade. De noite, os soldados organizaram uma festa para celebrar seu sucesso em matar o dragão. Ser capaz de testemunhar o nascimento de um matador de dragões era algo que eles poderiam se gabar por toda a vida. Os participantes receberiam ainda mais glória. A celebração foi profunda na noite. Além dos guardas de plantão, todos estavam completamente bêbados.
Algumas figuras sombrias chegaram ao covil do dragão naquele momento. Tem certeza de que está aqui? Lei Lin gentilmente tocou uma parede negra. Os rastros deixados por trás de uma grande batalha ainda vivem em sua mente. Sim. Posso confirmar que o portão para as ruínas está aqui. Helen se agachou e encontrou uma runa retorcida no canto da parede. A herança dos arcanistas estava sob o covil do dragão vermelho. Isso é uma coincidência ou um arranjo intencional? Os olhos de Lelin tinham um olhar penetrante neles. Algumas chamas de arcanista então desabrocharam de suas mãos, desaparecendo na rúnica retorcida no canto. Rumble. Uma passagem secreta apareceu. O fato de ter sido descoberto pelo dragão vermelho durante tanto tempo exibiu suas terríveis habilidades de ocultação. Isso deve ser algum tipo de técnica de espaço-tempo. Lei Lin acenou com a cabeça e entrou na passagem com Helen, enquanto Tifa estava de guarda do lado de fora. Qual é a diferença entre magias arcanas e magias? Os olhos de Lei Lin brilharam, segurando dentro deles um rastro de esperança. Capítulo 912. Ruínas. Onde é este lugar? Helen perguntou como ela tocou as paredes metálicas sólidas nos ambientes. Eles tinham um brilho branco prateado, fazendo-os parecer um produto de ficção científica. Parece que é uma dimensão de bolso feita por um arcanista, embora seja bem pequeno. Lei fechou os olhos, e seus sentidos surpreendentes se espalharam. Eles permitiram que ele sentisse as ondulações conectando a dimensão. Este lugar já está a ponto de desaparecer. Sempre foi selado, mas agora que ativamos a dimensão, começamos a contagem regressiva até o fim. Lei Lin tinha interesse nessa técnica de sobreposição espacial que brotava das profundezas de seu coração. Essas preparações mostraram que uma vez que os magos que compreendiam as leis mostravam o caminho, eles combinaram essas experiências com tecnologia avançada para fazer coisas incríveis. Que pena! Havia um traço de arrependimento nos olhos de Lei Lin. A dimensão do bolso era incrivelmente pequena e tão grande quanto 2 campos de futebol. Estava a ponto de ser destruído agora, então não tinha valor algum. Se não fosse por isso, se essa dimensão de bolso fosse revelada, todas as lendas mágicas se esforçariam ao máximo para obtê-la. Uma torre de feiticeiros construída sobre este lugar seria um esconderijo secreto e estável. Uma vez que eles se tornaram um deus, esta dimensão de bolso pode até ser transformada em um reino divino. Claro, com o estado atual do avião, era impossível remodelá-lo. Uma dimensão de bolso destruída por esse tipo de tempestade espacial. Helen estremeceu. Uma tempestade dimensional causada pela destruição do espaço era algo que até as lendas não tinham garantia de sobrevivência. Milímetros. Mas ainda devemos ter 3 horas de ampulheta. Lei Lin estalou os dedos e a luz brilhou quando um feitiço endurance o envolveu. O ambiente na dimensão não seria o mesmo que no plano material principal, possivelmente mais extremo. É claro que este lugar não deveria ter sido assim, dado que foi preparado por um arcanista, mas Lei Lin gostava de estar pronta para o caso. Depois de ver o que Lei Lin tinha feito, Helen de repente chegou a uma conclusão e fez o mesmo, adicionando outra camada de proteção. Rumble. A porta metálica prateada foi aberta para revelar quartos que estavam dispostos como um favo de mel. O chão estava impecável e até a imagem de uma pessoa podia se refletir nela. Essa é toda a informação que tenho. E você? Lei Lin olhou para Helen atrás dele. Eu só consegui ver alguns fragmentos deixados no caderno do meu antepassado. Helen sorriu ironicamente. Parece que só podemos checá-los um por um. Lei Lin olhou para o lustre bruxuleante. A energia principal ainda está funcionando, então pode haver algumas armadilhas deixadas para trás pelos arcanistas. Seja cuidadoso. Embora fosse possível que as heranças dos arcanistas estivessem aqui, Lei Lin não tinha certeza se os arcanistas compartilhavam as excentricidades dos magos. Não se preocupe, meu senhor. Helen assentiu, sua figura esbelta desaparecendo na passagem. Parece que ela vai confiar na sorte para fazê-la passar. Lei Lin assentiu antes de sacudir a cabeça, depois colocou as mãos atrás das costas e entrou em uma sala aleatória. Os dois seguiam caminhos separados. Dentro de um dos laboratórios secretos na dimensão de bolso do arcanista, uma tela azul clara iluminou para mostrar imagens de Lei Lin e Helen. Linhas de texto vermelho passavam por ele. Bip. Invasores descobertos. Ativando medidas defensivas de nível 1. Reservas elementais de magia arcana 1,09%. Incapaz de ativar. Golem lendário. Banimento dimensional soletrar formação escassa.
Plano de execução B. A varredura do golem alquímico completo está 34,17% intacto. Começando a cobrar. Carregamento completo. Iniciando o mecanismo defensivo preparatório número 0331. Depois que as linhas de texto apareceram, uma porta que havia sido fechada por um longo tempo se abriu, em um dos quartos, e um golem alquímico de quase 3 metros de altura saiu. Número 2133 aguarda comandos. Missão recebida, tarefa inicial. A luz vermelha do sangue brilhava em seus olhos, e uma tela apareceu com uma projeção de Helen. Soa como o estalo das juntas, e o golem avançou em sua direção. Rumble. Rumble. Leilin estava lendo um livro e as pequenas vibrações chamaram sua atenção. HM. Ele largou um rascunho incompleto em sua mão, e pensou muito. Parece que o mecanismo defensivo dos laboratórios não está completamente danificado. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Além de deduzir a existência de arcanistas, Leilin não sabia nada sobre as ruínas. Com o limite de tempo até que este lugar se quebrasse, ele seria incapaz de levar muitas coisas. No entanto, enquanto houvesse um núcleo intelectual homogêneo da torre, o laboratório seria a região mais valiosa. Deixando de lado os itens em suas mãos, Leilin se dirigiu na direção das vibrações. Leilin, me salve. Correndo por sua vida, Helen viu Leilin se aproximar e se animar. Ela cortou uma figura triste. Havia um pergaminho de pele de animal em suas mãos, com as ondulações de energia de magia de alto grau nele. Este não era um item encantado. A energia era semelhante àquela dos artefatos mágicos do mundo dos magos. Com o jeito que Helen se recusou a deixar, isso tinha que ser algo bom. Ainda assim, Leilin como ele estava agora não pensava nisso. Baque. Tude. Neste momento, o golem alquímico que a perseguia apareceu diante dos olhos de Leilin. Era como um cavaleiro de armadura da idade medieval. Embora houvesse 2 pequenos barris em seus ombros que pareciam ser uma fusão de magia e ciência. Bip. Descoberto o alvo primário, aniquilando. Depois de ver Leilin, seus olhos emanaram um brilho carmesim aterrorizante. Começando a carregar o canhão de miniaturas de magia. Uma camada de ondulações de energia aterrorizante se condensou no cano em seus ombros, fazendo com que Leilin sentisse uma leve sensação de perigo. Isso é completamente diferente das técnicas usadas anteriormente. Leilin pareceu interessado, e ele se moveu abruptamente. Um estrondo soou quando o canhão em miniatura disparou, a luz quente fazendo com que até o Grodin metálico mostrasse sinais de derretimento. Leilin foi atingido por aqueles brilhantes raios de luz, mas depois se transformou em sombras escuras e explodiu. É uma ilusão de alta qualidade. Helen se escondeu de lado. Uma batalha desse nível era algo que ela não tinha a menor palavra, mas enquanto aguentarmos por algum tempo, o Lord Tiff, que está nos protegendo por cima, deve ser capaz de descer. Com sua força lendária. Helen ainda estava fazendo cálculos enquanto agarrava o pergaminho com força. No entanto, ela então ficou boquiaberta. Depois de dezenas de milhares de anos, ainda é preservado até esse ponto. Nada mal. As luzes brilharam e Leilin apareceu por trás do golem alquimista, notando a armadura danificada, as runas adamantinas e outras linhas. Uma pena, no entanto. A energia que está prestes a ser completamente consumida. Mesmo equipes lendárias não podem entrar. A passagem do tempo foi o mais aterrorizante dos ataques. Com seu temperamento e desenvolvimentos, até mesmo o estúpido dos arcanistas deixaria buracos para trás. Um gênio de torre completamente diferente do mundo dos deuses e a estrutura deste núcleo intelectual. Eles são todos como itens decorativos na minha frente. Leilin suspirou. Com alguma luz no dedo, ele pressionou o boneco. Bip. Começo de ataque. Interface de alvo escaneada, pesquisando banco de dados. Cortando informações, a voz robótica do AI-chip estava gravada. Arcanistas nasceram principalmente de magos, então é claro que eles usaram ou melhoraram as ideias de muitos magos. Eles eram como crianças brincando de casinha com Leilin, especialmente com a ajuda do chip AI. Conectada com o fantoche, a alma de Leilin atingiu imediatamente a sala de controle central através da rede na dimensão de bolso. Neste momento, uma fonte vermelha gigantesca perfurou a tela na sala escondida. Aviso. Aviso. Informação externa tentando reescrever autorizações principais. Rejeitando, ativando muralha defensiva. A ativação da parede defensiva falhou. Começando autodestruição.
Contagem regressiva. 3, 2. BEP. Autorizações principais modificadas. Leyline Fowler é agora um mestre absoluto. A autodestruição parou. O que está acontecendo? Da perspectiva de Elen, o que aconteceu foi como um show mágico. Uma vez que Leyline fez contato com o golem alquímico, toda a dimensão do bolso começou a tremer, e as luzes tremeram instáveis. Enormes arcos azuis de relâmpago haviam surgido, fazendo parecer que o fim do mundo havia chegado. Um momento depois, no entanto, tudo voltou ao normal. Venha. Com a autoridade sobre o núcleo do laboratório, Leyline agora tinha uma aura diferente sobre ele que forçou Elen ainda mais. Ela ficou surpresa quando ele a levou até o centro do laboratório, como se essa fosse uma rota familiar. Seja a porta bloqueada por senha ou qualquer outro obstáculo, todos os obstáculos foram facilmente atendidos em suas mãos. Era como se ele fosse o dono daqui. Identidade verificada. Bem-vindo, mestre. Uma porta com uma estátua de um anjo à esquerda e outra de um demônio à direita se abriu com um estrondo. Elen seguiu Leyline para dentro, observando a porta com medo. Ele passou por uma maldição lendária tão facilmente. Essa facilidade era inacreditável, e Elen percebeu que Leyline tinha um número crescente de segredos para ele. Capítulo 913. Arcanista quem na terra é ele? Ele é apenas um nobre menor da cidade de Lua Argentea na superfície, mas secretamente ele possui o poder de uma lenda. Além disso, ele parece estar muito familiarizado com este lugar. Então, por que ele mentiu para mim mais cedo? Elen estava completamente intrigada, mas ela cuidadosamente escondeu todos os seus pensamentos. Afinal, Leyline agora detinha o direito de vida e morte sobre ela. O núcleo da sala de controle era inesperadamente pequeno e tinha apenas uma área de 5 ou 6 metros quadrados. No centro havia um estranho prisma hexagonal com todo tipo de telas estranhas ao lado. Alguns deles já haviam perdido o brilho ou estavam cheios de estática em tons de cinza, enquanto outros estavam trabalhando. Aberto. A casca exterior do prisma hexagonal abriu com o comando de Leyline, revelando uma estrutura de cristal azul dentro. Esta é. Elen olhou para o esplêndido e magnífico cristal azul que brilhava lindamente. Era como se ela tivesse sido enfeitiçada. Esta porta central controla metade do laboratório e também é um terminal de comunicação. Muitos recursos podem ser baixados aqui, disse Leyline levemente, sem se preocupar se Elen entendia. Ele pressionou a palma da mão na superfície do cristal azul. Bip. Interface de força espiritual estabelecida. Em uma fração de segundo, Leyline parecia ter se tornado um semideus, e nada na dimensão de bolso poderia ser mais escondido dele. Armas, bibliotecas de espécimes vivos, banco de dados. Várias imagens e palavras apareceram diante dele, e foi só naquele momento que Leyline percebeu quão afortunado ele era para compreender tudo. Suas reservas de energia ainda não chegaram a 2%, e suas poderosas armas não podem ser ativadas. As formações de magia e magia também são danificadas, e metade dos golems foram destruídos. Parece que só posso enviar 1 ou 2 itens defeituosos. Leyline suspirou. Ele acreditava que essa dimensão de bolso teria sido capaz de atrapalhar as lendas de alto escalão em seu auge. Agora, no entanto, claro, teria sido muito difícil assumir o controle de todo o núcleo naquela época. Quer fosse um lendário bruxo, ladrão ou até mesmo um elfo, eles não seriam capazes de atacar o centro de inteligência do laboratório através do terminal de comunicação. Afinal, eles estavam em planos completamente diferentes. No entanto, Leyline foi diferente. Ele estava muito familiarizado com esse tipo de estrutura, como os feitos pelos magos, e o Shipai que o sustentava tinha ainda mais reservas de conhecimento. Foi puramente por essa razão que ele conseguiu aproveitar todo o núcleo ileso. Bip. A reserva de fonte de energia do laboratório atingiu seu ponto crítico e não consegue absorver mais energia do abismo. Tempo. Antes do colapso, 1h13 min, o Shipai mostrou outra mensagem na frente de Leyline. Como esperado, o semiplano se deteriorou com a idade e está prestes a entrar em colapso. É tarde demais para parar. Se assim, então a coisa mais valiosa que é. Os olhos de Leyline estavam cheios de pesar a princípio, mas então sua expressão se iluminou consideravelmente. Aí chip, registre todas as informações, do terminal, BIP. Missão estabelecida, iniciando o programa de download, o AI chip executou a tarefa de Leyline imediatamente.
A magnífica luz que brilhava do prisma hexagonal era projetada nas paredes ao redor dele, assim como em todas as telas. Lei Lin foi banhado em sua luz, e uma infinidade de dados e caracteres brilhou em seus olhos. As partes mais importantes sobre as artes arcanas e os modelos de feitiços, vários experimentos alquímicos, pesquisas, técnicas aprimoradas de meditação e registros anatômicos foram apresentados a ele. Havia também diários e outras notícias inúteis do terminal, e isso também foi totalmente copiado pelo Shipai. A extensa biblioteca de dados foi transferida em uma fração de segundo. Comparado a isso, a minúscula informação de que Elen quase lhe deu a vida não valeria nada. Bip. Informações sobre a profissão de arcanista foram coligidas e se sobrepõem à feitiçaria do anfitrião. Combinar, sim, respondeu Lei Lin sem a menor hesitação. Depois, sua aura começou a mudar. Uma chama arcana começou a queimar e uma força poderosa entrou em seu mar de consciência e começou a remodelar e processar sua profissão. Lei Lin logo viu seu status mudar de um mago para o de um arcanista. Snap! Lei Lin quase desmaiou com a dor aguda que vinha de sua alma. Ele sentiu sua conexão com o Yavi se romper instantaneamente. Felizmente, esse estado interrompido durou apenas um momento antes de se reconectar novamente. No entanto, a conexão agora era um pouco diferente. Nesta fração de segundo, parecia haver um par de olhos dourados focados nele. No entanto, foi imediatamente enganado pela compreensão de Lei Lin das primeiras 4 camadas do Yavi. Os lembretes do Aiship continuaram a tocar. Bip. Anfitrião tornou-se um arcanista. Profissão mudou. Bip. O anfitrião ganhou especialidades arcanas, Energy Detection, Amplification. Havia uma descrição detalhada abaixo de cada uma das especialidades. Detecção de energia arcana. Os arcanistas são capazes de superar as restrições da teia e perceber diretamente a energia arcana no ambiente, desenhando-a para formar magias arcanas. Amplificação arcana. A energia arcana é ampliada em 10 a 20% quando um arcanista conjura soletrar. Bip. A força espiritual do hospedeiro rompeu. Espírito mais 1. Anfitrião avançou para se tornar um arcanista de nível 15. A mente de Lei Lin subitamente se abalou, e depois sua força espiritual entrou diretamente em contato com a 7ª posição do Yavi. Olhando para o Yavi da perspectiva de um arcanista, deu-lhe um sentimento completamente diferente. A sensação de saltar e observar um Yavi de longe aumentou a velocidade com que o Shipai analisou o Yavi. As estatísticas de Lei Lin também mudaram. Lei Lin Faulen, idade, 21 anos, corrida, humana, rank 15 arcaniste. Força, 13. Agilidade, 11. Vitalidade, 12. Espírito, 15. Arcana energia, 150. Estado, saudável. Talentos, robusto, erudito. Corpo elementar perfeito. Especialidades, detecção de energia arcana, amplificação arcana. Como esperado, o maior benefício de se tornar um arcanista é romper com o método de realizar magia do Yavi. Além disso, a energia arcana substituiu meus espaços mágicos, assentiu Lei Lin. Além disso, sua separação da trama afetava apenas esse aspecto. Isso significava que agora Lei Lin também poderia preparar ranhuras de feitiços rank 7 e esperar para usá-las no dia seguinte. Naturalmente, devido às restrições de classificação, ele só tinha um ranhura de feitiço de rank 7. Usar energia arcana para lançar magias arcanas talvez consuma mais energia do que usar um Yavi para lançar instantaneamente magias baixas. No entanto, vai usar menos feitiços. Lei Lin acariciou seu queixo em pensamento. Depois de analisar completamente o rank 0 e o rank 3 do Yavi, ele poderia instantaneamente lançar magias baixas. Esmagar seu oponente com um número torrencial de magias sempre foi seu movimento de matar, mas foi claro que foi estabelecido dentro da autoridade do Yavi. Foi o equivalente a roubar o poder de Mistra para si mesmo. Se ele usasse apenas magias arcanas, então ele não teria mais esse benefício. No entanto, o maior benefício de ser um arcanista era que ela poderia manter modelos de feitiços de feiticeiro em vez de esquecê-los e, ao mesmo tempo, ele poderia usar um Yavi. Como resultado, estou agora fora do sistema, mas ainda posso aproveitar os benefícios do sistema. Apenas usando seu poder sem nenhuma das obrigações. É tão simples. Lei Lin suspirou. É uma pena que, se mais pessoas como eu nascerem, a teia desmoronaria. Você quebrou tudo. Embora Lei Lin tivesse apenas levado um instante para avançar,
Helen sentiu claramente que algo era diferente. Eu tenho. Leilin sorriu. O que ele ganhou hoje não poderia ser descrito como um avanço. Sou agora um arcanista e tenho um grande número de artes arcanas comigo. Minha melhora a partir de agora será rápida. Como um mago profissional de nível 15, eu sou da classe mais alta. Leilin estava revirando a ideia em sua mente. Ele era um gênio que tinha avançado para se tornar um bruxo de alto nível com a tenra idade de 21 anos. Além dos deuses escolhidos ou semideuses, ele estava perto do pico do avião material principal. Este lugar é muito perigoso, e é melhor que partamos o mais rápido possível. Leilin franziu as sobrancelhas e levou Helen para longe do banco de dados central. A viagem transcorrera sem problemas e ele obtivera recursos dos arcanistas e de muitas artes arcanas. Tudo isso o salvou de muito esforço, mas ele ainda não havia atingido seu objetivo mais importante. Ele não obteve a herança daqueles magos que haviam compreendido as leis. O Aiship não havia encontrado nada relacionado a esses magos entre todos os recursos que havia escaneado, e isso encheu o coração de Leilin de desapontamento. A direção e as experiências dos antigos teriam sido de grande ajuda para ele. É uma questão, é claro. Nem todo arcanista pode receber a instrução de um ser como a sombra, distorcida, e mesmo se ele deixasse uma herança, não estaria aqui. Leilin se consolou, os lucros desta vez são suficientes. Apenas o que o Shipai armazenou em seu banco de dados seria suficiente para obter um preço extremamente alto. Vamos nos apressar, não há muito tempo antes que a dimensão do bolso entre em colapso. Leilin parou de repente e virou a cabeça, espantado. Ele descobriu que Helen havia desaparecido no ar sem sua atenção. Impossível. Eu sempre prestei atenção nas minhas costas e até tenho uma marca misteriosa nela. Como as varreduras do Shipai não podem descobri-la. Aí Chip. Varre todo o laboratório e encontre Helen. Leilin imediatamente ordenou. Ele havia se apoderado da autoridade central neste local e, mesmo que a maior parte do equipamento estivesse esgotada ou danificada, uma busca básica ainda era possível. Muito rapidamente, os resultados foram enviados de volta para ele. No entanto, a expressão de Leilin se tornou ainda mais desagradável com a informação. Nada. Não há um único vestígio dela, e ela nem sequer deixou um cadáver. Parece que ela desapareceu de repente. Ele não sentia uma sensação tão poderosa de déjà vu há muito tempo. Capítulo 914. Distorção. Este é o efeito de uma radiação de alto escalão do Magus? Leilin murmurou. Para conseguir isso, mesmo depois de milhares de anos, apenas alguém na posição 7 ou acima poderia fazer uma coisa dessas? Leilin ficou sozinho na passagem vazia e desolada, fechando lentamente os olhos. Ele lentamente encontrou traços de energia de um mundo completamente diferente. O poder da distorção. Como esperado, é a sombra distorcida. Lá. Os olhos de Leilin estavam cheios de excitação quando ele subitamente avançou em outra direção. Ele havia percebido uma pista da herança de um antigo mago que compreendia as leis. Um tesouro incrivelmente precioso foi o suficiente para enfrentar os riscos que certamente estavam à frente. O caminho das leis da antiga sombra distorcida deve lidar com o espaço ou a distorção, ou algo relacionado a isso. Não é de admirar que ele pudesse fazer tantas dimensões se sobreporem. Enquanto corria, Leilin instantaneamente pensou na dobra no espaço que ele havia encontrado pouco antes. A lenda afirma que Distorted Shadow era pelo menos um rank 8 Magus, e ele era um pico de rank 8 que aperfeiçoou seu próprio caminho. Bang! Ele seguiu seus instintos para um laboratório, e uma forte rajada atingiu seu rosto quando ele abriu a porta. Míssil arcano. Os dedos de Leilin dispararam uma versão mais poderosa do Magic Missile. A coisa estava cheia de energia arcana, e esmagou as engrenagens de metal que estavam enroladas no vento forte no chão, deixando para trás entalhes. Este lugar. Ele olhou ao redor dele. A sala foi modelada como uma oficina gigante, com muitos tornos de metal e braços de máquinas arrumando e movendo as coisas para frente e para trás. Algumas das máquinas tinham uma camada de ferrugem verde nelas. Isso é uma oficina de processamento de golem. Leilin seguiu seus instintos e encontrou um traço de distorção deixado para trás. Senhor Leilin, me salve. Nesse exato momento, Leilin de repente virou a cabeça e ouviu a voz de Helen vir do seu lado. Helen. Ele gritou de repente, e várias camadas de luz de proteção brilhavam em seu corpo. Salve-me. A única resposta que ele recebeu foi ela chorando.
Leilin rangeu os dentes e caminhou na direção dos gemidos dela. Ellie passou por uma lareira alta e viu as costas de uma silhueta que parecia Elen sentada na escuridão e chorando. Eu não posso me levantar. Foi só então que Leilin descobriu que o piso originalmente liso se tornara esponjoso. Havia várias mãos negras saindo dela, segurando firmemente nos tornozelos de Elen. Um preto fraco brilhou nas pupilas de Leilin enquanto se alagavam, e ele gritou na antiga língua de Biron. Intenção maliciosa. Dá-o fora. SSS. Sua essência de alma já havia se transformado em um Targaryen fantasma, e de repente começou a rugir. Sopro. Puff. O som reverberou na sala, e aquelas enormes mãos negras de repente incharam enquanto os sarcomas ferviam sob sua pele. Esses tumores ficaram maiores e maiores até que se podia ver as veias antes de finalmente explodir. Ah! Elen soltou um grito de gelar o sangue. As gigantescas mãos negras tinham desaparecido, mas uma camada de pele no tornozelo também havia sido arrancada, deixando para trás uma ferida terrivelmente infectada. O pus preto parecia ter grande capacidade corrosiva, e consumiu metade das roupas de Elen em um instante. SSS. Grandes quantidades da chuva negra caíram nas superfícies de metal próximas, corroendo tudo que tocava. Curar feridas moderadas. Leilin imediatamente lançou um feitiço de cura e correu para o lado de Elen. Você está bem? Eu estou bem. Elen preguiçosamente virou a cabeça, e os olhos de Leilin se estreitaram. O que apareceu antes de Leilin era um rosto estranhamente distorcido. Seus traços faciais estavam enroscados em posições incorretas e estavam cheios de veias e cicatrizes distorcidas. Foi mais repugnante do que a monstruosidade mais repugnante. O que você está fazendo? Leilin imediatamente se afastou, observando esse monstro bizarro que estava ondulando à força da alma de Elen. Se Leilin sou eu, Elen. O monstro soltou uma voz em pânico, mas seu rosto distorcido usava uma expressão malévola. A enorme boca em sua testa se abriu, revelando dentes amarelos e afiados e uma língua verde e farpada. Parece que o destortejador nunca teve a intenção de deixar uma herança para trás. Talvez ele só tivesse vindo aqui e deixado um parasita espiritual maligno. Agora que a dimensão do bolso está prestes a desmoronar, a má intenção despertou. Leilin ficou surpreso ao pensar nessa possibilidade. Uma intenção maligna deixada para trás por um antigo magus da categoria 8 colocaria em grave perigo e poderia até mesmo matá-lo. Bola fogo. Bola fogo. Bola fogo. Raio escaldante. Raio escaldante. Raio escaldante. Leilin lançou seu movimento de matança nesta situação de vida ou morte. Muitos rank 2 e 3 feitiços de fogo combinados para formar uma chuva de meteoros do céu. Spell torrente. A violenta explosão surgiu submersa ao monstro em suas chamas. O efeito de muitos feitiços de baixa classificação empilhados uns sobre os outros para alcançar um poder quase lendário. Bang! O fogo escaldante derreteu consideravelmente os tornos e os braços mecânicos, formando ferro fundido incandescente que se acumulou lentamente para formar um fluxo no solo. Após a torrente de feitiços, Leilin viu uma passagem nua aparecer diante dele. O monstro já havia desaparecido sem deixar vestígios e parecia ter sido queimado em cinzas. O ferro fundido estava vermelho através de agora, fazendo o material preto parecer ainda mais desagradável. Não tinha sido corroído, em vez disso subindo e descendo instavelmente. Esse é o pergaminho da pele da fera que Elen tinha antes. Leilin ficou repentinamente alarmada, e uma mão cinza de pedra emergiu do pergaminho. A pele negra estava manchada de sangue, mas não se dissolveu no ferro fundido. Isso fez uma expressão estranha aparecer no rosto de Leilin. Leilin, salve-me. Enquanto a voz soava, a mão repentinamente rompeu as defesas mágicas de Leilin. Um poder de distorção atingiu o ombro de Leilin. Bater. Se era seu manto ou armadura, ou até mesmo as defesas do próprio corpo, tudo foi rasgado como papel por esta mão. Droga. A expressão de Leilin ficou feroz. Foda-se. O fantasma de Targaryen sentiu o perigo também, e seus olhos verticais se estreitaram. Um formidável poder devorador espalhou-se pelos arredores. Piscar. A silhueta de Leilin piscou e ele chegou do lado de fora da oficina. Ele nem se incomodou em olhar de volta para o monstro quando começou a correr. Vários feitiços de haste brilharam em seu corpo quando ele saiu correndo da saída.
Embora Leilin se arriscasse a obter uma herança de 8 magus, ele definitivamente não cortaria a morte por isso. No momento em que ele descobriu que o perigo aqui excedia em muitos benefícios que ele poderia obter, ele tomou a decisão imediata de sair. Chiaves e buzinas soaram, quando uma risada distorcida ecoou atrás dele. Ele sentiu uma força aterrorizante perseguindo-o quando a passagem inteira começou a distorcer, como um trapo sendo torcido em pedaços. Congelar. A torrente de feitiços apareceu mais uma vez, e muitos feitiços congelar e criar água formaram uma montanha de gelo atrás dele. A enorme montanha de gelo bloqueou imediatamente toda a passagem e parou a perseguição da criatura aterrorizante. Ainda assim, crack após crack se formou sem fim. Leilin aproveitou a oportunidade para de repente correr para a saída, atirando-se para fora. Garras verdes e peludas se distorceram ao passarem pelas costas de Leilin. Felizmente, ele conseguiu sair naquele instante e eles só conseguiram cortar o canto de suas roupas. Um estrondo alto de repente soou. Leilin imediatamente saltou para fora da entrada secreta, e logo depois foi submerso em uma tempestade de prata. A dimensão do bolso já havia começado a desmoronar e muitos desastres haviam surgido em seu interior. Jovem mestre. Tiff foi até ele com uma expressão preocupada. Eu estou bem, só encontrei uma tempestade no avião. Eu tive muita sorte. Leilin sorriu, um brilho curativo já se espalhando por seu ombro. Lord Leilin. Ele ouviu a voz de uma mulher e tremeu ao som dela. Ele virou a cabeça rigidamente e foi saudado pela visão de Helen. Helen ficou ali, firme e saudável, com uma expressão preocupada no rosto. O que? Você ainda não estava lá? Os olhos de Leilin se estreitaram. O que? A expressão atônita de Helen aprofundou. Você me deixou em primeiro lugar depois do que saímos da sala de controle central, meu senhor. Você disse que queria continuar explorando sozinha. Eu realmente vi a senhorita Helen chegar primeiro. Tiff testemunhou para ela. Então a Helena que eu vi mais cedo, quem era? Isso até distorceu meus sentidos. Então essa coisa. Você reconhece isso? Um pergaminho preto manchado de sangue feito de pele de animal apareceu na palma de Leilin. Ele havia usado vários métodos para verificar se Helen era realmente feita de carne e osso. As ondulações da alma eram as mesmas e ela não estava disfarçada por alguma intenção maligna. Meu pergaminho! Helen exclamou, tocando a bolsa de o segurar em seu quadril. O rosto dela empalideceu lentamente. Foi-se. Eu tinha na minha bolsa de espera. Ah! Como esperado da sombra distorcida, Leilin suspirou profundamente, tendo já compreendido os conceitos de distorção, espaço e tempo, ele até conseguiu distorcer meus sentidos. Jovem mestre, existe um inimigo? Tiff percebeu que algo estava errado. Ele ficou em alerta ao lado de Leilin, com os olhos fixos em Helen. Se ela fizesse o menor movimento errado, ele a mataria onde ela estivesse. Não é nada. Apenas um acidente, Leilin acenou com a mão. Ele experimentou coisas muito mais estranhas do que isso no mundo dos magos e desenvolveu certa imunidade para esse tipo de coisa. Capítulo 915. Morrendo na linha do dever. Morrendo na linha do dever. Este foi um pico de classificação 8 magos com o poder de torcer o tempo e mudar o futuro. O pensamento de si mesmo alcançando aquele reino deixou Leilin com uma sensação de saudade, seja o que for. Esta operação terminou bem. Vamos conversar depois de deixar este lugar. Leilin passou os olhos pela informação no AI-chip. A multiplicidade de dados sobre arcanistas ali era real. A pele de Leilin só melhorou depois do que eles deixaram a caverna do dragão, uma vez que ele respirava o ar frio que cheirava a natureza. Enquanto a dimensão de bolso desmoronou completamente. Existe a possibilidade de algo ser deixado para trás. Eu não deveria me envolver muito com esse tipo de coisa antes que esse corpo rivalize com o meu principal no poder. Havia um temor no coração de Leilin, se a sombra distorcida realmente tivesse uma intenção maliciosa em relação a mim. A única linha de intenção seria suficiente para eu morrer ali. Então, por que ele me deixou no final até me deu esse pergaminho? Leilin olhou para o pergaminho preto em suas mãos e depois para Helen, e claramente ficava olhando em sua direção com uma expressão aterrorizada. Você sabe mais sobre essa coisa? Não, eu não sei. Descobri de um ancestral que a sombra distorcida tinha algum manuscrito em um dos cômodos das ruínas que registrava alguma informação sobre arcanistas. Sob o olhar de Leilin, ela tremeu ao dizer a verdade. Receio que isso não seja o que você estava procurando, e é muito perigoso. Apenas deixe comigo por agora.
Lei Lin não parecia ter nenhum plano de devolver o pergaminho. A sombra distorcida tinha muitas maneiras de mexer com o pequeno mago 11. Ele poderia ter distorcido suas memórias e implantado um falso, que eram tarefas fáceis. Tudo bem, meu senhor. Helen sentiu um pouco de descontentamento com a sua decisão, mas ainda concordou. Afinal, o que aconteceu realmente a assustou. Lei Lin olhou para esse bruxo meio-elfo e de repente exclamou, eu vou compensar você com base em um acordo. Vamos dizer o caminho para os arcanistas se classificarem em uma parte de um modelo de magia arcana. Diga-me o que você quer. Helen tinha desenvolvido uma compreensão muito boa de Lei Lin durante este período de tempo. Ele nunca faria qualquer coisa que não o beneficiasse. Claro, uma vez que um acordo fosse alcançado, ele trataria todos igualmente. Me prometa a sua lealdade por 100 anos. Jure pela sua alma e com os Styx como testemunha. Lei Lin falou com indiferença, observando o conflito nos olhos de Helen. Ela era, sem dúvida, inteligente, no entanto, tudo bem. Depois de lutar pela decisão por algum tempo, ela concordou e imediatamente jurou. A alma dela é real, então ela deveria ser a verdadeira Helen. Lei Lin assentiu internamente. O voto da alma de um mago quando ressoava com o rio Styx era algo vinculativo, e não podia ser falsificado. Como ele era agora, um mago de nível 11 era dispensável a Lei Lin. O ponto-chave foi a verificação e autenticação que ele obteve do voto. Essa Helen realmente parecia original, embora suas emoções estivessem por todo lado. Então, o que a sombra distorcida queria me dizer? Ele conseguiu sobreviver ao crepúsculo dos deuses, ou ele caiu completamente? Não, com sua força ele deixaria alguns fragmentos de alma para trás se ele morresse. Eles esperariam a ressurreição por um longo tempo. Com esse pensamento, a expressão de Lei Lin tornou-se sombria mais uma vez. Depois de matar o dragão vermelho e explorar as ruínas, não havia sentido em permanecer nas montanhas Nether. Lei Lin, portanto, ordenou que eles retornassem. O grupo, que caiu para cerca de 700, trouxe consigo a imensa glória e riqueza de matar um dragão. Rafinha, no entanto, parecia mal-humorado. Parecia que, depois disso ela se separaria depois que saíssem das montanhas Nether. Matar o dragão e explorar as ruínas levou menos de 10 dias. O mundo exterior devia estar no caos agora, não? Os pensamentos de Lei Lin estavam cheios de alegria por esse desastre. Ele não se importava com o humor do cavaleiro feminino. Tal foi a realidade. O que está acontecendo? Por que eles impuseram esse nível de lei marcial? Depois de deixar as montanhas, Rafinha obviamente poderia dizer que algo estava errado. Muitas das aldeias vizinhas haviam sido completamente abandonadas, e às vezes havia algumas que eram muito cautelosas, extremamente alertas contra estranhos. As criaturas Weren invadiram novamente. Ou os orcs lançaram um grande ataque. Rafinha rapidamente chegou a duas possibilidades, começando a ficar ansioso. As explorações de Lei Lin definitivamente o acusarão de ser um desertor. A cavaleira de repente começou a ficar preocupada, mas depois balançou a cabeça. Uma pessoa astuta como ele deve ter preparado há muito tempo uma rota de fuga. Mesmo sem isso, por que tenho que me preocupar com ele? Nesse momento, um batedor correu. Relatório. Uma força amiga lançou um sinal à frente. Lance o sinal. Vamos passar. Lei Lin assentiu calmamente, sabendo quem estava vindo. Na floresta escura, não havia outras pessoas além dele. Como esperado, depois que o batedor enviou a mensagem, a poeira podia ser vista voando à distância, e uma figura humana era como um falcão negro voando do céu. Lei Lin Faulen. O pescoço de Casley saltou de sua imensa fúria quando chegou na frente de Lei Lin. Por que você saiu da sua zona de batalha? Além disso, onde está Malfoy? Depois de ver o grupo de mais de 700 pessoas atrás de Lei Lin, Casley congelou um pouco, mas isso foi abafado por sua raiva. Você sabia que, porque você negligenciou seu trabalho, eu tive que lidar com os ataques de criaturas e desistir de ajudar Lua Argenta? Pare. Esperar. Eu ainda não sei o que está acontecendo. Salvando Lua Argenta? Por quê? Rafinha se sentiu um pouco tonta. Você ainda não sabe? Que desculpa terrível. Vocês todos se esconderam nos bosques nos últimos dias. Casley tinha um olhar zombeteiro em sua expressão. Os exércitos dos orcs já cercaram Lua Argenta. Enquanto eu, o mago do alto escalão Casley,
estava envolvido em uma batalha sangrenta. Seus novos recrutas se atreviam a desistir da área que deveriam defender. Você deveria estar todo enforcado. Orcs que cercam a cidade? Rafine cambaleou para trás, os olhos cheios de descrença. Ela estava agora completamente desanimada. Você deve ter sabido que isso iria acontecer. Certo? Então, por que, o poderoso mago Casley, você não trouxe suas próprias tropas, e o exército voluntário pertencente à nobreza e os ajudou? Leilin não se incomodou com Rafine e olhou para Casley, ridicularizando-o. Isso é porque eu preciso me proteger contra ataque surpresa das criaturas. Casley olhou para Leilin com altivez. Enquanto você negligenciou seus deveres e cometeu um crime, não vou prosseguir com isso. Barão Leilin, na minha qualidade de oficial-chefe das Terras do Norte, eu ordeno que você ofereça apoio à Lua Argente agora. Imediatamente. Até esse ponto, Casley ainda não tinha planos de parar de montá-lo. Leilin olhou diretamente para Casley até que ele estava quase exasperado, e então respondeu lentamente, por quê? Por quê? Quer dizer que você tem a ousadia de ir contra minhas ordens? Você está me forçando a executá-lo neste instante. Casley estreitou os olhos, ligeiramente. Sua força como um feiticeiro de alto nível era o que ele mais se orgulhava. Seu adversário era no máximo 14, e mesmo com suas próprias tropas e outros homens, ele não era nada. Além disso, os documentos que o designavam como oficial-chefe das Terras do Norte tinham sido enviados através de canais urgentes. Com seu status agora, seria bom matar um barão, muito menos um que tenha cometido o crime de negligenciar seus deveres. Sim, matar um mago genial parece ser uma boa ideia. No entanto, tenho que esperar primeiro. Quando Andreu manda as tropas, e eu assumo o exército de Leilin. E eles até têm uma grande quantidade de rações, o que é muito bom. Nas Terras do Norte agora, é melhor ter rações e homens. Uma miríade de pensamentos rodou na mente de Casley, mas antes que ele pudesse inventar outro plano ou decidir se seria temporariamente legal com outro bruxo, de repente Leilin riu. Se você quer matar alguém, faça isso. Por que pensar demais? O que? Hugo. Casley de repente sentiu uma dor intensa em seu peito, e seu corpo endureceu. Ele olhou para baixo e descobriu que uma adaga negra havia perfurado seu peito. Isso é impossível. Eu tenho uma armadura de feiticeiro de alto nível e conjurei instantaneamente o Mizap. Inimigos definitivamente não serão capazes de romper minhas defesas em um instante, a menos que... Lenda. Casley desmoronou, e o que ele viu por último foi o rosto inexpressivo de Tiff. Tentando me controlar uma vez que a organização entra em colapso e usando seu poder para isso. Devo dizer que você é estúpido ou estúpido. Você o matou? A voz de Rafine estava rouca. Não. Casley morreu nas mãos de criaturas, no cumprimento do dever. Leilin riu sem o menor dos escrúpulos. Preste atenção. Todos em guarda. Leilin olhou para o amistoso exército que finalmente havia chegado e depois sacudiu a mão direita com um sorriso sarcástico. Ponto. A luz do pôr do sol parecia sangue. Andreu e alguns nobres estavam respeitosamente falando ao lado de Leilin. O mago do alto escalão Casley morreu nas mãos de criaturas. Nossas terras do norte estão realmente em apuros. Depois de dizer isso, não puderam deixar de enxugar as lágrimas. O que aconteceu naquela tarde os assustou estupidamente. Oh! Além disso, o confronto esta tarde. Leilin falou um pouco mais alto. Isso é um mal-entendido, um mal-entendido. Andreu imediatamente tomou a iniciativa de dizer isso, surpreso e com medo da crueldade de Leilin. Capítulo 916. Esquema como esse é o caso, vocês poderiam assinar este relatório de méritos de batalha. Não se esqueça de carimbar com seu selo. Leilin produziu um documento e acenou, rindo sinistramente como um grande lobo mau. Nós já estamos neste estágio. Quem se atreveria a ir contra ele? Barão Andreu riu ironicamente por dentro e assinou. Bom. Depois que todos os barões e oficiais presentes assinaram seus nomes, Leilin estava todo sorridente enquanto guardava o documento, mudando completamente sua atitude. Como subordinado do oficial Casley, sinto-me arrependido e triste pelo que aconteceu. Divida seu time entre vocês como achar melhor. Depois de ouvir essa notícia, os olhos de todos se iluminaram. O exército que Casley trouxe com ele era composto de tropas pessoais de alguns nobres junto com os de Lua Argente. Apenas os soldados,
Cavalos e rações regulares eram suficientes para que eles ficassem verdes de inveja. Depois de conseguir que nos rendamos, ele está nos fazendo dividir os ganhos ilícitos entre nós mesmos. Que mal! Barão Andreu suspirou por dentro, mas não teve coragem de expressar sua objeção. Na realidade, eles eram agora prisioneiros do tipo. As tropas pessoais de Lelin haviam derrotado completamente seus aliados esta tarde. Afinal de contas, seus subalternos eram profissionais de alta qualidade forjados em batalha. Teria sido estranho se eles não tivessem vencido. Lelin não os forçou muito. Naquele momento, em vez de convidá-los a falar sobre paz. Depois de voltar para as terras do norte, ainda teremos que ver como ele decide continuar. Andreu tentou se consolar. Você finalmente conseguiu o que queria. Rafine olhou para Lelin, seu olhar gelado. Você está falando sobre isso? Lelin levantou a declaração conjunta dos nobres e acenou o documento em torno de, não, isso, é apenas tudo no nome. Essencialmente, com o caos da guerra e até mesmo a questão de saber se a aliança de Lua Argente ainda existirá, quem se importaria com a morte de um bruxo? Lelin queria isso por escrito, porque era melhor que nada. Sua presença faria uma enorme diferença em todos os casos. A aliança da Lua Argente não existe. Você é tão pessimista. Rafine ficou bastante surpreso com a conclusão de Lelin. É assim que é. Lelin suspirou. O poder da aliança da Lua Argente já ameaçava o status dos países humanos no sul. Mistra está enfrentando todos os deuses orcs praticamente sozinho. Rafine empalideceu com sua análise simples. Houve muitos que perceberam isso no passado, mas nenhum teve a coragem de revelá-lo com tanta clareza. Lelin estava agora quebrando toda a pretensão, revelando a verdade nua a Rafine. Você viu em Lua Argente, não viu? A rainha só tem controle sobre a terra de Lua Argente. Os estados da aliança da Lua Argente podem apoiá-la quando as coisas estão indo bem, mas agora... O coração de Rafine caiu com as palavras de Lelin. Ela sabia há muito tempo que era assim que os nobres agiam. Desde que as coisas ficaram tão ruins, vamos voltar para defender a justiça e a paz que é o desejo. Rafine respirou fundo, os olhos mostrando seu estado emocional. Você vai me ajudar, não vai? A mulher já tinha adivinhado o resultado, mas ainda observava Lelin cheia de antecipação, esperando por um milagre. Me desculpe. Essa garota estava praticamente brilhando, o verdadeiro modelo de um herói. Era uma pena que Lelin nunca fizesse algo como procurar sua própria morte. Lua Argente agora foi cercada pelos exércitos orcs, e eles ainda têm várias lendas de alta patente no comando. Este nível de força. Lelin apresentou seu raciocínio ponto por ponto, fazendo com que a luz nos olhos de Rafine diminuísse. O Lelin em suas memórias e como ele estava agora eram duas pessoas completamente diferentes. Mas... você é o herói de Lua Argente? Neste momento, Rafine deu uma última tentativa. Oh! Por favor, não me chame assim, Cavaleiro da Luz. A rejeição óbvia de Lelin fez com que Rafine finalmente desistisse. Mesmo sabendo que isso vai tirar a minha vida, não vou desistir do meu senso de justiça. Este é o meu caminho como cavaleiro. A voz de Rafine ressoou na tenda. Observando-a quando ela saiu, Lelin acariciou seu queixo e murmurou para si mesmo. E convicção ela tem. Vai ser difícil fazê-la cair. Ela planejava usar sua força sozinha para virar a maré da batalha perdida, para se tornar um herói brilhante. Quando ele era jovem antes, em sua vida anterior, Lelin havia lido muitos romances desse tipo. Ele pensou que eles estavam cheios de emoção e sangue quente, mas no final apenas, amargamente sorriu para ele. Realidade e imaginação eram duas coisas completamente diferentes. Transformar as tabelas em circunstâncias tão terríveis era algo apenas possível nas histórias, e era apenas um autor tentando agradar os leitores. Na realidade, tal coisa tinha menos de 100 milionésimos de chance de acontecer. Esses heróis brilhantes, cheios de paixão ardente, eram de fato dignos de respeito, mas Lelin nunca se juntaria às suas fileiras. Além disso, uma pessoa tão impulsiva como Rafine provavelmente morrerá a meio caminho de seu objetivo. No final, suas realizações permitiram que ela seja reputada como uma heroína. No dia seguinte, Lelin recebeu a notícia de que Rafine partiu sem informá-lo. Usando seu próprio charme, ela até persuadiu algumas pessoas e levou cerca de 20 com ela. Lelin simplesmente rolou os ombros para trás em resposta,
Desde que eles são tolos, deixe-os ir. Depois de reunir Andreu e outros nobres, Lelin discutiu o próximo passo. Lua Argêntea está agora sob cerco. Como parte da aliança da Lua Argêntea, sofro e lamento a situação. Eu já despachei meus cavaleiros para trazer pessoas para fornecer apoio. Se houver alguém aqui que queira ir, anuncie-se, exclamou Lelin com um sorriso. O que veio depois foi um silêncio difícil. Os nobres que estavam sentados sabiam que os orques eram extremamente determinados. Seu exército de elite de 100.000 pessoas cercara minuciosamente a Lua Argêntea, e sair com o pequeno número de pessoas e cavalos que eles tinham era apenas suicídio. Além disso, o exército de Lelin tinha baixa moral e, recentemente caiu ainda mais. Assim, tudo que esses nobres queriam fazer era enterrar a cabeça no peito como avestruzes. As tropas pessoais dos nobres só poderão fazer o que quiserem em seus próprios territórios. Lelin balançou a cabeça e bateu palmas. Ótimo. Em seguida, vamos discutir a direção do meu exército. Os nobres se entreolhavam quando Lelin agia como mestre aqui, mas ninguém se atrevia a se opor. O termo meu exército obviamente incluía-os também. Oficialmente, Lua Argêntea havia retirado todas as suas forças. O exército de Lelin basicamente tinha o maior poder. Alustriel pessoalmente o investiu com o título de um barão cujo poder se estendia por gerações. Ele era um nobre que recebera território próximo a Moonwood. Quem mais tinha mais poder que ele? Mais importante, quando se tratou de força, apenas Lelin seria capaz de eliminar o resto. A razão pela qual ele os reunira era apenas para receber nominalmente o acordo deles, e os nobres tinham tudo sensatamente escolhido para concordar com isso em silêncio. Foi isso que Lelin preparou. No momento em que qualquer um dos nobres ousasse ir contra ele, ele acabaria de matá-los. Na turbulência da guerra, o que significaria a morte de algumas pessoas. Um grande mapa militar estava pendurado na parede. No centro estava a cidade dos magos, Lua Argêntea. A joia do norte já tinha várias setas vermelhas ao redor, mostrando como ela estava cercada. O mapa também mostrou o terreno circundante. A maioria das terras do norte caiu nas mãos do inimigo, de cor preta. No oeste estavam as montanhas, Moonwood e Nether. Como os orques haviam gastado a maior parte de suas forças no entorno de Lua Argêntea, ou talvez por causa da tribo Blackblood, dos seres humanos, os humanos ainda estavam um pouco no comando. No entanto, as terríveis criaturas já eram uma enorme ameaça, e esses nobres estavam fugindo com toda a força. Havia agora 3 rotas para Lelin e o resto. Uma era fornecer apoio à Lua Argêntea sem egoísmo, confrontando-se com o exército dos orcs. A segunda era ficar aqui e rezar para que Lua Argêntea pudesse aguentar. Depois que a guerra terminasse, eles poderiam estabelecer suas contas. O último foi se mudar para o sul e abandonar o território e as pessoas daqui. Lelin estava mais inclinado para o terceiro. Lua Argêntea é a cidade dos magos afinal. A rainha é uma escolhida, e mesmo que os orcs possam quebrar Lua Argêntea, eles teriam que pagar um preço enorme, e isso dificultaria que eles fossem para o sul. Uma declaração tão explícita colocou os nobres no local. Lord Lelin, Lua Iluminada não será capaz de aguentar sua força. Enquanto muitos nobres eram gananciosos, desprezíveis e sem vergonha, havia também muitos que eram lúcidos e não estavam dispostos a separar-se de seus territórios. Esta foi a única fonte do seu poder. A fim de proteger seus interesses, os nobres poderiam até fazer um acordo com os orcs ou demônios, e desconsiderar a ameaça às suas vidas. É melhor deixar os orcs e a lua prateada se machucarem. Dessa forma, ninguém seria capaz de se incomodar conosco. Havia também muitos que pensavam o mesmo. Lelin fez uma rápida varredura do entorno e entendeu seus pensamentos. Quão infantil. Eles acham que estão fora da floresta se enterrarem a cabeça na areia. Lelin riu por dentro, embora soubesse que conseguir que os nobres abandonassem tudo não era razoável. Felizmente, com o relatório pouco antes e a declaração conjunta, bem como o documento, não houve mudança em permanecer ou sair. Além disso, os efeitos negativos de trazer essas pessoas superaram os benefícios. Tudo bem. Todos vocês podem sair sozinhos se quiserem. Qualquer um que esteja disposto a ir para o sul comigo pode ficar aqui. Capítulo 917. Yorkshire com a reputação atual de Lelin e os nobres agora vendo suas verdadeiras cores, eles polidamente soltaram uma pilha de palavras sem sentido. Eles então correram como se suas extremidades traseiras tivessem sido incendiadas.
Logo a tenda começou a parecer um pouco desolada. Apenas algumas figuras escolheram permanecer, uma das quais era alguém com quem Leilin estava familiarizado. Barão Andreu. Nunca pensei que você faria tal escolha, disse Leilin calmamente, enquanto olhava para o nobre de meia-idade, que constantemente tirava o lenço de seda e enxugava o rosto. Os orcs estão atacando de forma extremamente feroz. Mesmo as criaturas não eram tão facilmente tratadas. As rações no meu território não são suficientes para nos deixar passar por essa fome de inverno. Barão Andreu riu ironicamente. Eu só tenho um pedido humilde. Quando passamos pelo meu território, posso trazer uma parte da minha família? Leilin assentiu, desde que os números estejam dentro de 100, e se você levar seus próprios suprimentos. Muito obrigado. Andreu abaixou a cabeça. Embora fosse difícil perder a posição de líder, Andreu podia ver claramente a situação no norte. Aqueles tolos e suínos queriam se comprometer com os orcs, ou tinham a esperança de que o outro lado os liberasse de ânimo leve. Isso era tão impossível e risível quanto o sol nascendo do oeste. Ótimo então. Vou te dar um dia para se preparar. Quando o tempo acabar, iremos embora imediatamente, decidiu Leilin. Ponto. Um grande exército marchava lentamente pelo deserto queimado. Alguns cavaleiros avançaram a cavalo, os corpos manchados de sangue e cheios de aura valente. Os cavaleiros dispararam para uma carruagem gigante, falando respeitosamente: meu senhor, nós cuidamos dos problemas na frente. Foi uma onda de goblins bandidos anões, não há vítimas. Tudo bem. Ordene as tropas para acelerar seus passos, disse Leilin lentamente de dentro da tenda, de olhos fechados. Ele parou sua profunda contemplação e a velocidade do grupo aumentou com suas ordens. Isso é realmente muito grande. Leilin abriu as janelas da carruagem e observou a multidão animada, especialmente os refugiados desordenados que seguiam ao lado de seu povo, e suspirou. As principais forças dos orcs estavam concentradas na direção de Lua Argêntea, enquanto os Homens-Aranhas estavam ocupados com os territórios que Leilin e o resto haviam abandonado. Eles estavam mais do que felizes em ver todas essas pessoas saindo. Incluindo o povo de André e os outros nobres, Leilin tinha mais de 1000 em seu séquito. Isso foi o suficiente para intimidar os outros. Grandes exércitos militares não pensaria muito, e eles seriam capazes de lidar com o assédio de grupos menores. Assim, a viagem para o sul era muito segura, embora esses refugiados fossem bastante inesperados. Os ferozes ataques dos orcs e outras grandes organizações destruíram completamente Lua Argêntea e as regiões ao norte. Isso resultou em uma tremenda onda de refugiados. Muitos humanos estavam fugindo para o sul, e muitos estavam trazendo suas famílias. As coisas eram muito caóticas. Havia onda após onda de bandidos, ladrões a cavalo e duendes cometendo todo tipo de crimes no deserto do outono, seja lutando, atacando ou saqueando. Pode-se dizer que chegar ao sul em segurança sem qualquer proteção militar era apenas um sonho. Ao longo do caminho, não era como se pessoas comuns ou nobres não viessem implorar por sua proteção. No entanto, o próprio Leilin tinha muito poucas rações. Não fazia sentido dar a pessoas que ele não conhecia. Além de receber alguns nobres como apoio externo, ele não aceitou ninguém. No entanto, havia refugiados que marcavam atrás do grupo de Leilin e usavam seu poder. Não havia maneira de contornar isso, e, desde que não representassem nenhuma ameaça, Leilin não se incomodaria em lidar com eles. A glória do norte agora está consignada à história. Leilin saiu da carruagem de cavalos e subiu em um belo cavalo preto, examinando todo o grupo. Onde quer que fosse a família dos nobres ou as tropas originais, todos abaixavam a cabeça em respeito. Eles sabiam que Leilin era o líder deles, o escudo deles também aquele que controlava suas vidas. Se ele se tornasse hostil e os afugentasse, eles seriam como aqueles refugiados miseráveis. Além disso, esse alto oficial militar também era um mago de alto nível. Neste mundo caótico, aqueles com força davam uma sensação de segurança. Tiff estava mais ciente disso. Depois de deixar as montanhas Nether, Leilin intencionalmente fez com que ele se escondesse, mesmo que houvesse rumores. A maioria das pessoas expressou sua descrença nisso. Quão poderosa era uma lenda? Porque ele iria servir de repente sobre Leilin. Além disso, a maioria das lendas do norte havia chegado à fama há muito tempo. Tiff era um rosto desconhecido e, além disso, usava um pseudônimo. Lord Leilin.
Andreu trouxe um lindo cavalo branco para o lado de Lelin, aparentemente querendo agradar a ele. Depois de ver sua montaria, Lelin teve o desejo de rir. Os comandantes que montavam cavalos brancos eram normalmente muito azarados em sua vida anterior. O branco era o mais fácil de localizar, afinal. Foi o mesmo agora. Se houvesse assassinos ou arqueiros aqui, seu primeiro alvo seria definitivamente Andreu. Sua montaria e os ornamentos que indicavam seu status como nobre eram óbvios demais. Milímetros. Ainda faltam mais 3 dias. Estamos prestes a chegar a York City já. Quais são seus planos? Perguntou Lelin. York City era o território humano ao sul de Luargente. Foi também o lugar onde Lelin previu que as ondas dos orcs parariam. As extensas regiões do norte já eram mais do que suficientes para serem levadas, e havia outras organizações dispostas a ver os orcs e seus deuses se expandindo ainda mais. Eu tenho alguns parentes lá, então eu vou procurar abrigo. Andreu agora tinha um sorriso forçado no rosto. Talvez eu seja capaz de comprar uma casa na cidade e algumas mansões lá fora. Seria impossível viver tão luxuosamente como eu no norte. O estilo de vida extravagante de todos os nobres vinha de seus territórios, com os impostos esmagando o povo. Uma vez que eles perderam seus territórios e tropas, eles basicamente perderam todo o seu poder. Foi por isso que muitos nobres permaneceram teimosamente no norte. Não era que eles não pudessem ver o resultado óbvio, mas eles não poderiam suportar partir. Em comparação, a escolha de Andreu foi mais sensata e firme. York City. Lelin tinha um olhar de ruminação. Sim. Esse é o território de Marquês Lancete, disse Andreu, mas não continuou. Aquele marquês era um poder importante na aliança de Luargente. No entanto, sua postura era bastante duvidosa nessa calamidade e ele estava preso em uma rotina. Ele também tinha boas relações com outros reinos humanos no centro. É claro que o método de fuga de Lelin não era particularmente impressionante, então não adiantava criticar Andreu por sua decisão. Não importa em que mundo estejamos, contanto que ninguém seja tolo o suficiente para ameaçar os nobres centrais, as chances de aplacar os nobres regionais ainda são muito altas. Mesmo no mundo dos deuses, isso é verdade. Lelin entendeu profundamente os pensamentos daqueles que detinham o poder. Depois que aqueles no sul atacaram a aliança de Luargente, eles, definitivamente não gostariam que os orcs se tornassem mais fortes. Assim, depois que Luargente colapsou, eles recuperariam o controle dos orcs novamente. Era isso que Marquês Lancete desejava. Ele definitivamente não queria que o seu território se transformasse em um campo de batalha, em vez disso, aproveitando esse tempo para reunir mais força. Embora fosse impossível pacificar todos ao dividir os territórios em York City, era muito provável que ele desse a área em torno de York City como um amortecedor para as organizações que fugiam. Eles nos darão os territórios ao norte de York City e nos tornarão as linhas de frente e buchas de canhão para afastar os orcs. Lelin acariciou seu queixo, um sorriso peculiar nos lábios. Quem sabe, depois de entrar em York City, alguém pode me atrair para uma proposta de casamento. Despojar um nobre de território era muito feio. Fazer isso através de um casamento conjunto era um caminho muito mais gentil e aceitável. Os grandes nobres definitivamente não queriam ser acusados de fazer algo tão terrível, então isso era basicamente inevitável. 3 dias depois, o grande grupo entrou em York City. A ordem tinha sido restabelecida aqui, com elites bem equipadas patrulhando toda a área. Havia mesmo lotes de cavalaria de vez em quando. Evidentemente, o Marquês Lancete não ousou acreditar nos orcs do norte. Afinal de contas, eles eram simples, e era natural que eles pudessem repentinamente mudar de ideia. Comparado aos orcs, esses refugiados representariam uma ameaça à segurança. No mínimo, depois de ver as tropas organizadas de Lelin, os soldados pareciam desconfiados. Lelin mostrou, com indiferença, seu nobre posto militar e deixou que fizessem o que precisavam. Eu finalmente vejo isso. O poder das igrejas. Lelin podia ver muitas barracas enormes montadas de uma maneira ordenada fora da cidade. Numerosos sacerdotes com emblemas e símbolos de igrejas de cores diferentes andavam apressadamente e ajudavam os refugiados. Com uma calamidade no horizonte, esta era a hora de uma grande colheita para a fé. Lelin viu muitos chorando feias lágrimas e se arrependendo depois de obter farinha de aveia para alívio de emergência, e depois entrar nas igrejas. Era raro vê-los no norte quando havia uma calamidade, mas todos eles estavam reunidos aqui.
Os pensamentos dos humanos e dos deuses são óbvios, pensou Leilin por dentro. Claro, não era como se não houvesse outros tipos de sacerdotes no meio deles. Por exemplo, Leilin viu um pequeno grupo de guerreiros sagrados e mercenários correndo em direção ao norte. Estes são os paladinos e sacerdotes do Deus da Justiça, Tyr. Eles estão correndo para o campo de batalha em seu próprio nome. Leilin pensou consigo mesmo, os deuses com facções humanas são geralmente os mais neutros. Como poderia o Deus da Justiça permitir que seus próprios seguidores participassem da batalha em seu próprio nome? Que briga de poder interna ridícula! Leilin deu uma risadinha. No entanto, esta foi uma chance para ele. Capítulo 918. Caindo para o inimigo. Caindo para o inimigo. Maneiras de mesa eram muito importantes. Mesmo Leilin precisava de algo para encobrir o assassinato de Casley. Aquelas grandes famílias nobres frequentemente investigavam essas coisas completamente. Devido aos conflitos raciais, os governantes de várias nações humanas enviaram seus exércitos para ajudar no norte. No entanto, mesmo os exércitos mais ferozes só poderiam empurrar as linhas de frente da batalha para mais perto de York City. Não havia basicamente nenhuma diferença mesmo com eles por perto. Houve uma solenidade e uma tragédia para os paladinos que estavam indo para o norte sozinhos. Leilin não insistiu muito nisso, no entanto. Logo as tropas de York City trouxeram as condições da cidade. Leilin e os nobres podiam entrar, mas o exército teria que ficar do lado de fora. Essa foi a sua linha de fundo. Leilin simplesmente rolou os ombros para trás e aceitou essa condição com calma. A onda de nobres do norte inflou muito os preços de York City, a tal ponto que até os nobres achavam difícil aguentar. Claro, ainda havia benefícios em manter o poder. Uma vila de luxo foi organizada para Leilin, com tudo de graça. Leilin então conheceu o Marquês Lancete, sobre o qual ele ouvira falar com tanta frequência. Barão Leilin, há muito tempo queria ver o raro gênio bruxo do norte. A Lanceta tinha uma cabeça de prata, cabelo encaracolado e uma aparência equilibrada. Depois de ver Leilin, até as rugas do rosto dele se suavizaram. Ele evidentemente conduziu uma investigação completa antes de conhecê-lo. Estou extremamente grato pela generosidade do Marquês quando o norte caiu nas mãos do inimigo. O comportamento de Leilin surpreendeu o Marquês. A maioria dos gênios era arrogante, mas Lancete não via nada disso na expressão de Leilin. Além disso, ele não tinha o pensamento inflexível e apatia tão comuns aos magos, e em vez disso parecia mais um estudioso. Sua atitude até superou alguns dos grandes mestres que lhe pagaram uma grande quantia em dinheiro para contratar. Lancete serviu a Leilin uma taça de vinho tinto escuro, parecendo triste. Antes de chegarmos às discussões formais, quero dizer ao barão alguma coisa em relação ao norte. A lua argêntea caiu? Os olhos de Leilin brilharam quando ele perguntou indiferente. A mão de Lancete parou derramando vinho por um instante, fazendo com que a corrente de licor parasse por um tempo. Ele então se sentou na frente de Leilin como se nada tivesse acontecido, um profundo olhar em seus olhos. Parece que você tem seus próprios canais de inteligência, barão. Na verdade, lua argêntea caiu ontem. Ponto. Um dia atrás, o norte. Cidade de lua argêntea. Como principal assessor de lua argêntea, o erudito Buren, que era como primeiro-ministro, observava Lustriel com preocupação em seus olhos. Ela parecia cansada, as sobrancelhas franzidas. A visão era de partir o coração. Esquecendo sua verdadeira idade por um momento, se alguém a julgasse com base em sua idade mental e aparência exterior, a vida e a morte da cidade tinham sido colocadas nas mãos de uma garotinha. O estudioso Buren achou que isso era cruel demais. Embora Lustriel tivesse grande reputação e charme, ela não era uma líder qualificada. O estresse da guerra praticamente a dominou. Não, a deusa ainda não me deu uma resposta. A Lustriel agora parecia ter terminado sua meditação, as rugas em sua testa se aprofundando. A deusa da trama, sendo um deus maior, era a pedra angular que mantinha a existência da lua flamejante. Agora, porém, ela estava rejeitando as orações e pedidos de ajuda de Lustriel, o que deixava as coisas claras. Não é um deus qualquer. Até mesmo o poderoso Mistra nos abandonou. Vendo isso, até mesmo um poderoso mago lendário como Buren sentiu seu coração afundar. Rugido. Os gritos de animais distantes viajaram para o palácio, fazendo com que a expressão de Lustriel mudasse. Está começando de novo. Cholar Buren suspirou.
Um portão de teletransporte se abriu e Elustriel estava parado nas muralhas da cidade ao lado de Buren. Viva Sua Majestade! Viva Sua Majestade! Vendo sua aparência, o moral dos guardas da cidade subiu. Eles estavam agora cheios de esperança. Alustriel mostrou sua força como a escolhida da deusa nos últimos dias. Apenas o imperador Orc-Saladin poderia lutar com ela. Mas a rainha é a líder, suas responsabilidades não estão aqui. Lutar contra os profissionais de alto nível opostos deveria ser o trabalho dos magos militares. O erudito Buren suspirou, por dentro. Enquanto Alustriel tinha imenso charme e força, essa rainha ainda era muito inexperiente. Buren assistiu à formação dos orcs sob a cidade. Havia enormes veículos de cerco e gigantes aterrorizantes com eles, e a preocupação em seu coração aumentava. Mesmo com a ajuda de todos os tipos de itens fundidos, bem como de magos de alto nível e lendários no comando, eles agora estavam em desvantagem. Temos muito poucos homens. Poucos na Aliança de Lua Argenta contribuíram muito, e as tropas que foram enviadas com ordens não trouxeram quaisquer outras de volta. Menos da metade dos guardas originais da cidade que poderiam assumir as missões mais rigorosas retornaram. O erudito Buren pensou e depois propôs a Alustriel: Sua Majestade, as coisas já estão tão ruins. Por favor, considere minha sugestão. Não é preciso isso. Não posso abandonar meu povo, especialmente em um momento como este. Alustriel interrompeu resolutamente as palavras do estudioso Buren. Olhe. Ela apontou para baixo. Ainda há muitos do meu povo, muitos dos que acreditam em mim aqui. Como eu poderia abandoná-los e sair? O rosto de Alustriel ficou vermelho, uma explosão ainda maior explodindo de seu corpo. Rafine olhou discretamente na direção da rainha de um canto da multidão. Poderosas ondulações de energia eram irradiadas para fora, e a luz dourada que brilhava sobre ela fazia sentir-se confortavelmente quente. Isso é graça? Não. Este é um lustre em grande escala. O rosto de Rafine ficou vermelho, e ela sentiu como se pudesse matar um dragão naquele momento. O rostinho de Alustriel estava agora pálido. Mesmo com o apoio das formações mágicas em grande escala sob as muralhas da cidade, um aumento tão grande ainda era difícil de conjurar. Ela até usou alguma força divina para isso. No entanto, ela não parecia frágil. A voz jovem e juvenil ressoou: alcançaremos a vitória. 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 Inúmeras tropas surgiram. Rafine ficou comovida, seus olhos brilhando com lágrimas cintilantes. Enquanto observava os paladinos em volta dela cujos rostos estavam tão corados quanto os dela, os olhos mostrando sua firme resolução, ela sentiu como se tivesse escolhido verdadeiramente o caminho perfeito para si mesma. Este é o trabalho da justiça. Lutando pelo bem-estar e felicidade. Rafine cerrou os punhos com força. Leilin. Algum dia, ele definitivamente vai perceber seus erros e se arrepender disso. Rugido. Neste momento, o imperador Orc-Saladin chegou à linha de frente. Um lustre de grande escala. Não havia emoção nos olhos de Saladino agora. As criadas e outros líderes orcs ao lado dele abaixaram a cabeça respeitosamente, sem se atreverem a se mexer. Todas as preparações estão feitas. A força do nosso mestre pode dizer, a qualquer momento. Alguns sacerdotes de alto escalão se dirigiram ao relato. Muito bom. Saladino de repente deu um passo à frente. A superfície da terra parecia tremer quando um poder aterrorizante explodiu de seu corpo. Cachá. Cachá. O corpo de Saladino aumentou abruptamente de tamanho e, num instante, transformou-se num gigante em miniatura, com 5 metros de altura ainda, crescendo. Suas roupas, armaduras e todos os itens se quebraram com os movimentos violentos. Este foi o feitiço lendário, posse do deus da guerra. Finalmente, Saladino se transformou em um gigante aterrorizante com mais de 50 metros de altura. Apenas um item foi ampliado com ele, o martelo do deus trovão. Lightning Strike. Rafine ouviu a voz de Saladino alta e clara. O som alto e horripilante fez seus tímpanos tremerem, com uma dor aguda. Depois, um raio frenético encheu os seus e rasgou as nuvens enquanto tudo se juntava no martelo de batalha. Um relâmpago do mais alto dos céus retumbou quando se transformou em um dragão aterrorizante, liberando as chamas mais poderosas de sua fúria. Tolete. Como se um novo mundo estivesse nascendo, a luz violeta rapidamente se espalhou pela área. Sob essa luz, os portões da cidade e tudo mais se dissolveu completamente. Ponto.
Assim, o imperador Orc Saladino foi descaradamente e contra o acordo no continente e usou um feitiço lendário aterrorizante. Com o impulso de uma arma divina, ele derrotou Lua Argentea completamente em um tiro. O Marquês Lancete narrou com calma, no entanto, de como ele de repente engoliu um bocado de vinho. Parecia que essa força de lendas ainda causava terror dentro dele. Lelin ouviu tudo o que ele disse. Enquanto ele sabia que isso iria acontecer, ele ainda não estava claro sobre o processo exato. Então, onde está Sua Majestade Alustrial agora? Vendo Lelin entender o ponto principal, os olhos do Marquês estavam cheios de elogios. Dizem que o paradeiro dela é desconhecido, mas há uma grande possibilidade de que ela tenha sobrevivido. Afinal, a vitalidade daqueles com força divina é assustadora. Com a força de Alustriel, poucos seriam capazes de encontrá-la se ela realmente quisesse se esconder. No entanto, com base em sua personalidade, era improvável que ela voltasse logo após isso. Ela provavelmente precisaria de muito tempo para recuperar. No final, Lancete intencionalmente trouxe algo. Lelin, eu tenho uma recepção de vinho aqui depois de amanhã. Eu espero que você possa vir. Capítulo 919. Festa do Poder. Festa do Poder. A festa da divisão do poder e do partido depois da guerra já começou? Depois de sair da mansão do Marquês, Lelin suspirou por dentro. Após a queda de Lua Argentea, pode-se dizer que o caos no norte acabou. Com poderosos feitiços defensivos e numerosos seres fortes, Lua Argentea causou enormes danos às forças dos orcs. Até mesmo o imperador Orc, Saladin, sofreu ferimentos graves e estava agora em coma. Dizia-se que ele só conseguira manter a vida por causa da posse do deus. Depois de engolir Lua Argentea e as regiões circunvizinhas, os exércitos orcs agora não tinham mais forças para seguir para o sul. Com os julgamentos e uniões de guerra, um império orc tomou forma e lentamente se estabeleceu no esqueleto de Lua Argentea. Isso foi muito mais importante que a expansão. Uma vez que eles conseguiram, isso também seria um impulso para o deus Orc Grumsh. Afinal, ele era o deus de todos os orcs. Os deuses humanos não deixariam os orcs se dirigirem para o sul de qualquer maneira. Lelin estava sentado na carruagem de cavalos, com os olhos escuros. Mistra é muito poderosa, e isso causou as reservas dos deuses de sua facção. Os numerosos conflitos que se acumularam no norte se combinaram para dar esse resultado. Todos os planos agendados foram bem-sucedidos. Enfraquecer a deusa da trama é o suficiente, e os deuses humanos provavelmente não querem que o deus Orc fique mais forte. Lelin ficou bastante surpreso com a tolerância de Mistra. Que ela poderia até desconsiderar a filha em nome Lua Argentea mostrou quão imenso era o estresse dela. Em geral, os orcs tiveram uma boa oportunidade. Vai ser difícil convencê-los a cuspir o que eles já ganharam, mas eles também não têm mais força para provocar problemas. Lelin tinha uma forte compreensão disso, algo muito pouco no mundo dos deuses. Entendido. Os deuses aqui eram altos e intocáveis. Com dezenas de milhares de anos de louvor das igrejas, os humanos regulares agora tratavam os deuses como verdadeiros santos, acreditando que eles fossem sem emoção. Esqueceram que essas divindades eram apenas versões mais fortes de pessoas comuns e tinham nelas a sensação de felicidade, raiva, tristeza e alegria. Em um nível, os deuses eram ainda mais emocionais que os humanos normais. Não é que eles não possam reconhecê-lo. É mais que eles estão com medo de fazer isso. Lelin deu uma risadinha. Não é como se eu não tivesse visto pessoas que cegamente fazem declarações excessivas e se enganam em acreditar nisso enquanto estão nisso. Isso era um exagero causado pelo ambiente, e uma limitação da época em que eles estavam. Se não fosse por Lelin vindo de outro mundo e tendo tido experiências no mundo dos magos, ele não estava garantido de ter visto isso também. Nem todo mundo ousou romper essa pretensão, olhando os deuses com desdém. O terror de queimar na fogueira por desrespeito havia muito tempo algemado os ocupantes originais do mundo dos deuses. Os poucos que estavam cientes da situação não poderiam fazer nenhuma mudança, e só poderiam sofrer e enlouquecer por causa disso. Mestre. Uma luz fraca envolveu a cabine em um instante, criando uma barreira de isolamento de ruído. Uma pequena figura saltou de dentro da cabine, curvando-se respeitosamente a Lelin. Mesmo com a força de Lelin, era impossível criar uma tremenda rede de inteligência a partir do nada em um curto período de tempo. No entanto, com a ajuda generosa de Beelzebu, as coisas eram diferentes. Lelin assumira o controle de todos os adoradores do soberano rei da glutonaria no norte.
Os métodos que ele usou eram os mesmos de sempre. O nome de Kukulkan já havia sido colocado na lista negra por muitas igrejas, marcando-o como um homem procurado. Você investigou corretamente? Leilin sacudiu a unha, produzindo um som nítido. Sim. As nações humanas no sul já passaram por uma moção secreta sobre a divisão de terras entre os vassalos feudais em Yorkshire e outros lugares. O Marquês Lancete parece ser apoiado pela Igreja da Riqueza, embora ele também esteja conivente com os demônios. Trabalhar com diabos não significa acreditar neles. Quem sabia, poderia até ser alguém sob Beelzebu. Na realidade, outros arquidemônios estavam indo muito bem no plano material principal. Enquanto reunia suas forças aqui, Leilin havia encontrado seguidores que acreditavam em outros demônios também. Afinal de contas, os adoradores que perderam a proteção de Beelzebu eram a melhor presa. Enquanto tudo foi feito às escondidas, nossos homens conseguiram descobrir. A figura minúscula soava presunçosa, mas Leilin não estava muito feliz. Afinal, era fácil para os demônios descobrirem outros demônios. Você sabe qual é o diabo? Perguntou Leilin. Ashdevi Mamon, encarregado do terceiro nível dos 9 infernos de Bator. Eu vi um dos diabos sob ele, e ele apareceu perto da mansão do Marquês. A pequena figura respondeu com certeza. Ganância. Isso parece servir para Lancete. Leilin riu enquanto falava. O mundo dos deuses tinha um enorme universo dimensional. A camada mais externa era a esfera de cristal aterrorizante, rejeitando tenazmente toda a comunicação com o exterior. Dentro dele, o plano material principal era a base do resto. Havia espaços dimensionais tremendamente vastos, acima e abaixo, superando em escala. Se o mundo dos deuses fosse comparado a uma torta de carne, então o plano material primordial era definitivamente o recheio. O topo era a terra do mundo dos deuses, enquanto a camada inferior era o abismo sem fim e o inferno. Ao redor da torta havia muitos semiplanos, espalhados como sementes de gergelim. Embora esta descrição tenha alguns erros, foi bastante precisa. O plano material principal não era apenas conectado a vários semiplanos e ao núcleo da dimensão. Foi também a principal fonte de fé e a alma do mundo. Assim, os deuses, demônios e demônios cobiçaram-no, lançando-se em guerras pelo seu controle. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Os infernos de Bator tinham sido originalmente um com o abismo, mas eles se separaram por algum motivo. Os demônios e demônios haviam se transformado em inimigos mortais, ocasionalmente surgindo em enormes guerras sangrentas. Os infernos agora tinham um total de 9 níveis. No entanto, como os demônios estavam encarregados da ordem, eles geralmente tinham a vantagem nas batalhas. O Archdevil, azarado o suficiente para cair nas mãos de Leilin, o soberano rei da glutonaria Beelzebu, era o mestre da segunda camada do inferno. A primeira camada do inferno é uma área pública, onde muitos demônios ambiciosos tentam ganhar o controle. Há até mesmo alguns humanos e outras raças vivendo lá. O segundo nível é o território de Beelzebu, embora agora não tenha um mestre. O terceiro pertence a Mamon. Leilin imediatamente lembrou a informação que ele tinha nos infernos. Isso só foi possível graças às contribuições desinteressadas de Beelzebu. Ganância, hein? Leilin suspirou. Como os demônios podiam controlar os corações humanos, as leis desses arquidemônios geralmente se inclinavam para as emoções. Esqueça, não faça nada por enquanto. Leilin balançou a cabeça. Mais alguma coisa? Mestre, eu enfeitiço outro seguidor a caminho daqui. Ela queria que minha ajuda protegesse seu status de nobre, e eu já concordei. A voz da pequena figura tornou-se tenra, como uma menininha agindo coquete. Nem pense em fazer isso na minha frente. Leilin avisou, um brilho escuro brilhando em seus olhos. Isso imediatamente fez a figura começar a tremer. Seu subordinado não ousaria. Um nobre. Quem é? Depois de discipliná-la, Leilin perguntou com interesse. Miss Mila da família Shump. Seu pai e seus irmãos morreram todos nas mãos de cavalos, e seu território é cobiçado por seus outros parentes. Sem apoio, ela provavelmente vai esperar a morte em um mosteiro. Com base no que eu sei, ela vai aparecer na recepção de vinho do Marquês Lancete. A figura acrescentou. Um casamento arranjado. Embora isso possa ser um costume terrível, é realmente o melhor método. Leilin assentiu. Ladrões ainda tinham que observar as boas maneiras quando compartilhavam saque.
Era muito difícil permitir que os pobres se tornassem nobres, e a resistência era muito poderosa. Um casamento tornaria as coisas mais fáceis, fazendo os outros nobres aceitarem as coisas mais confortavelmente. Numa situação como essa, em que todos os membros diretos da família estavam mortos, a filha que deixavam para trás era um alvo que um grupo inteiro de lobos babava. Ela é bastante inteligente. O que ela quer? O que ela pode dar? Perguntou Lelin calmamente. A família Shump tem o título hereditário de Visconde e eles têm terras, ao norte de Yorkshire. Ela pode receber nosso pessoal e permitir que ele ocupe o cargo no território que pertencerá a seu marido. No entanto, apenas herdeiros da linhagem dela terão sucesso no título nobre. Isso não é muito duro. Eu vou concordar quando a vir. Lelin assentiu. No entanto, tomá-la como minha noiva neste momento parece que estou me exibindo. Conseguir o título de Visconde, enquanto meu pai ainda é um barão, torna as coisas difíceis. Mais importante, não posso ficar permanentemente no norte. Lelin mergulhou em pensamentos profundos. Parece que a senhorita Mila deveria procurar um marido entre meus subordinados. Tiff não é tão ruim assim. Não é como se não pudéssemos mudar as coisas em termos de aparência e idade, e posso usar essa oportunidade para lhe dar uma nova identidade. Lelin prontamente decidiu o destino dessa nobre dama. Era assim que o mundo real era cruel. Se não fosse por Lelin assumir, ela estaria em um estado mais lamentável. Eu também preciso ajudar meus homens a se estabelecerem e recompensá-los. Lelin sabia muito bem que a razão pela qual eles o estavam seguindo era porque acreditavam que ele poderia lhes trazer riqueza e status. Foi a base de sua lealdade. Na maioria das vezes, aqueles que estavam no fundo ansiavam por ter suas sobras depois que ele recebia os benefícios mais suculentos. Foi somente por causa de sua existência que Lelin pôde participar dessa festa de bandidos, conseguindo sua parte dos lucros com dificuldade. Capítulo 920, Ida e volta. A viagem de volta a um enorme navio navegou pelo oceano, seu fundo preto fazendo com que parecesse um castelo flutuante de aço. Lelin sentou-se no quarto mais luxuoso do navio, olhando para um pergaminho feito de pele de animal. Já faz mais de 5 meses. Lelin suspirou. Muito tempo se passou desde a festa em que dividiram o poder de Luargente. Tiff seguiu as instruções de Lelin e casou-se com a amante do Visconde, forjando uma identidade e tornando-se um nobre e glorioso. Quanto aos sentimentos deles, isso mereceu uma risada. Muitos casais nobres desconsideraram tudo isso. Depois, Lelin limpou e reorganizou suas próprias tropas. Ele havia contratado assessores de confiança e as elites, deixando o resto para Tiff se estabelecer em seu território. Ele lhes daria riqueza e terra. No final, ele havia circulado de volta para terminar o que havia começado. Os territórios do norte haviam se tornado, gradualmente mais estáveis, e o Império Orc fora estabelecido sem incidentes. Saladino havia se tornado o primeiro imperador, o que causou sensação no mundo dos deuses. Depois de ver que não havia mais benefícios para ele, Lelin recebeu uma carta de sua família e decidiu voltar para casa. Se eu não tivesse sido apoiado por uma lenda, então eu teria sido completamente incapaz de participar da festa do círculo interno. Lelin suspirou, seus olhos cheios de uma sede de poder. As mudanças no território do norte levaram os orcs a emergirem como vencedor merecedor. Os outros deuses humanos também haviam conquistado o que queriam, e Lelin também chegou a tempo de lucrar impiedosamente com a oportunidade. Os únicos perdedores foram Mistra e a própria Luargente. No entanto, a competição entre os deuses era muito lenta. A deusa da teia era muito poderosa, e essa recente derrota não poderia prejudicá-la fundamentalmente. Ela seria capaz de lamber suas feridas em silêncio e poderia fazê-la voltar no futuro. No entanto, tudo isso não mais o afetou. Lelin olhou para fora das janelas de vidro fechadas translúcidas no imenso mar azul. Havia até algumas gaivotas brancas, circulando à distância. Eu ganhei o suficiente desta viagem para as terras do norte. Lelin silenciosamente contou seus lucros. Em termos de poder, ele recebeu uma grande quantidade de material sobre os arcanistas e até aumentou seu poder para a classificação de 15. Ele era agora um renomado arcanista feiticeiro. Na sua idade, era universalmente chocante para ele ter alcançado tanto em tão pouco tempo. Mesmo antes do crepúsculo dos deuses, nos tempos de Netheril, nenhum gênio podia ser comparado a ele como era agora. Além disso,
Ele havia trocado méritos militares pela coleção de recursos de lua argêntea para magos lendários. Foi o suficiente para ele compreender o caminho dos magos também. Se a sua torre de mago na ilha de Faulen tivesse sido completada, Lei tinha certeza de que ele seria capaz de aumentar ainda mais sua posição de feiticeiro. Não seria impossível se tornar uma lenda, embora fosse necessário tanto talento inato quanto sorte. Na verdade, Lei também havia pensado em ir à cidade de Lua Argêntea enquanto ele estava nos territórios do norte. Quando as muralhas da cidade haviam caído, ele considerou que seria fatal matar, mas ele desistiu dessa ideia no final. Embora fosse bem possível para ele lucrar, os gritos eram igualmente extremamente altos. Já tendo obtido muito, Lei não pretendia correr mais riscos. Quanto às organizações, a rede de adoração de Beelzebub dos territórios do norte já foi subjugada. Com Tiff, um visconde, o território pode ser considerado um ponto de encontro para as organizações, e mais pode ser feito lá no futuro. Lei acariciou seu queixo. E quanto aos bens, eu tenho materiais lendários de dragão vermelho, assim como este. Um saco de exploração brilhou e um pergaminho preto de pele de animal apareceu nas mãos de Lei. Ainda tinha traços de sangue seco nele. Lei prestou atenção ao pergaminho, ficando sombrio. Por que a Distorted Shadow deixou esse pergaminho para trás? Lei sentiu um medo prolongado enquanto pensava na experiência perigosa que tivera. Sombra Distorcida era um antigo magus da linha 8 que havia encontrado seu próprio caminho, e se seu verdadeiro corpo tivesse aparecido, teria sido ruim. Quanto a essa dimensão de bolso, mesmo que já tivesse caído, a coisa deixada para trás certamente seria profundamente interessante. Os restos mortais de Netheril ainda devem guardar alguns segredos. Lei murmurou para si mesmo. Como ele tinha sido tentado abri-lo, essa dimensão de bolso já havia desmoronado. No entanto, Lei acreditava que as ruínas não eram tão simples no layout. E além. Depois de uma consideração cuidadosa, Lei decidiu não levar o arcanista meio-elfo e o feiticeiro de nível intermediário. Ele a deixara no território de Tiff no norte. O poder da lei da distorção. A intenção que Shadow Distorcido tinha deixado para trás tinha sido extremamente aterrorizante. Mas ainda foi o poder de distorção que ele exercia, o que poderia afetar até mesmo o tempo e o espaço. Superou completamente as expectativas de Lei, o que aumentou ainda mais seu interesse. Se não fosse por isso, ele há muito tempo teria descartado algo como esse pergaminho de pele de animal. Não importa o que esses antigos magos haviam preparado para ele, não seria inútil se ele não mordesse a isca. A antiga sombra distorcida. Mesmo no mundo do mago, existem muito poucos registros dele. Sabe-se apenas que ele não é nativo do mundo dos magos, mas um poder formidável de outro mundo. Ninguém jamais viu seu verdadeiro corpo. Lei pensou na pesquisa que seu corpo principal tinha visto. Quanto ao seu caminho, claramente a lei da distorção é a principal dele. Tem o poder de derreter o tempo e o espaço e até tem habilidades ilusórias. É inevitável que o caminho de um número 9 de magos deva tocar nas leis que lidam com o espaço-tempo. Os olhos de Lei brilharam quando ele se levantou, se movendo na frente da mesa ao lado dele. A escrivaninha de Mogno estava manchada de pontos e marcas pretas, além de numerosos cortes. Os detritos em cima dele já haviam sido limpos e a mesa estava limpa, deixando para trás apenas uma matriz de pentagramas distorcida. Ele colocou o pergaminho da pele da fera no centro da matriz e seus olhos pareciam brilhar em azul. Aí Chip. Preste atenção em escanear e registrar todas as informações, ordenou Lei. Bip. Missão estabelecida. Iniciando a varredura de dados experimentais, o Shipai executou lealmente os comandos de Lei. O mundo dos deuses rejeitou as leis dos magos. Por causa disso, a sombra distorcida não pôde usar todo o seu poder. O risco de contaminação deve ser baixo. Água do mar, sal, pétalas, pedras de sangue de dragão, fezes de um morcego de pesadelo. Lei jogou tudo nos cantos do pentagrama, ocasionalmente cuspindo encantamentos. O poder do morcego e o sangue do dragão, acrescentando as bênçãos das pétalas. Era preciso dizer que, embora fosse uma versão melhorada, seus modelos de magia estavam preenchidos com o estilo de um mago. Se outros bruxos vissem isso, talvez eles ficassem morrendo de medo por esse estranho ritual. Lei finalmente pegou uma pitada de areia verde e a polvilhou levemente. Bang! Os grãos de areia explodiram espontaneamente em chamas verdes no meio do ar, e choveram no arranjo de pentagramas. Pouco a pouco,
As chamas envolveram o pergaminho da besta em si mesmo. Em nome da serpente devoradora, revele a verdade dentro da ilusão. Zzz. Zzz. O pergaminho pareceu derreter nas chamas verdes, e as manchas de sangue sobre ele ficaram ainda mais brilhantes e mais reais. Gotas de sangue bonito começaram a escorrer, trazendo consigo o poder da distorção. Aviso. Aviso. O poder das leis de outro mundo foi detectado, atingindo o limite da supressão do World of Goods. Neste momento, o Shipai também emitiu um novo aviso vermelho. Esperar. O rosto de Lei Lin estava vermelho. De repente, ele se decidiu e mergulhou o dedo na matriz. Um sentimento quente se espalhou nele no momento em que seu dedo tocou a mancha de sangue vermelho. Depois, Lei Lin viu a mão dele ficar infinitamente velha e apodrecer. A pele ficou enrugada, amarelada e até apodreceu em preto. O processo de envelhecimento se espalhou incessantemente, estendendo-se das pontas dos dedos até o ombro, o peito e todo o corpo. Zzz. A pele foi seguida por sua carne e osso, o vermelho e o branco se esvaindo sob a força do tempo. O tempo parecia acelerar na região e o mundo parecia se transformar. Em um piscar de olhos, vários milhares de anos se passaram. Eu sou a sombra distorcida. Sua devoradora serpente alimentará meu coração. No final, tudo o que restou de Lei Lin foi um par de globos oculares. Foi nesse momento que ele finalmente viu uma massa sem forma se espalhando por toda parte. Esta era a sombra distorcida que não possuía um corpo verdadeiro. Bip. Energia foi esgotada da sonda Lei, processo automaticamente terminado. Milímetros. Lei Lin olhou para a mão dele. Seus dedos brancos estavam brilhantes e limpos e cheios da vitalidade e da juventude. Não havia o menor traço de idade e decadência. Nada na sala havia mudado, como se tudo o que havia acontecido fosse apenas uma ilusão. As chamas verdes da matriz do pentagrama já haviam se queimado, e o rolo manchado de sangue descansava bem no centro da matriz. No entanto, a pedra de sangue de dragão e outros itens já haviam desaparecido sem deixar vestígios. Os pertences dos antigos magos são muito perigosos. Como esperado, é estranho o suficiente para ser aterrorizante, Lei Lin murmurou. Eu imediatamente me xinguei depois que abri. Shadow Distorcido usou esse método para ressuscitar a si mesmo. Ou ele fez outros arranjos. Depois de ponderar o assunto por um longo tempo e examinar meticulosamente os registros da eShip, Lei Lin selou o pergaminho e o guardou. No mínimo, tinha os vestígios de uma habilidade de 8 magos e seu poder de leis, então era uma grande inspiração para ele agora. Não importa o que, eu ainda vou continuar a andar pelo meu próprio caminho. Crescer mais forte é sempre a coisa certa a fazer. O objetivo de Lei Lin sempre foi extremamente firme e não mudou em nenhuma circunstância. Ainda resta algum tempo até chegar aos mares exteriores do reino d'Ambrat, o que é suficiente para eu ler completamente os materiais do arcanista. Também posso registrar todos os modelos de feitiços de arcanista. Lei Lin arrumou a mesa e afundou profundamente em seus pensamentos mais uma vez.